Fala, meus queridos, beleza? Bora compreender como que funcionam os bioreatores? Vamos ver na aula de hoje os mecanismos e as estratégias que são utilizadas para controlar os bioreatores em diversos meios produtivos. Mas afinal de contas, o que é um bioreator? Galera, um bioreator é um sistema, certo, criado para criar reações químicas com micro-organismos, com células vivas. Por isso se chama bioreator, reator de reações químicas e bio de vida, micro-organismos e células. Então trabalhamos com esses agentes aqui dentro, multiplicando as células. Eu posso ter um interesse, por exemplo, na criação de um produto, onde eu vou utilizar uma célula, certo? Por exemplo, uma bactéria para matar uma praga agrícola, vou multiplicá-la aqui dentro e posso também utilizar essa célula para me retirar dela um componente que eu tenho interesse. Por exemplo, tem uma molécula com uma característica específica, eu quero essa molécula, eu multiplico as células aqui dentro, encho de células, depois faço ela liberar essa molécula que eu quero. Eu separo, isolo essa molécula e utilizo num determinado produto. Essa é a ideia geral, essa que é a visão geral de como que funciona os bioreatores. Vamos ver algumas características a parte de como que funciona todo esse mecanismo. Galera, o nosso bioreator, então, é para nós criarmos um produto. A finalidade é a criação de um produto, certo? Mas para isso, vamos utilizar componentes para criar um produto. O que é necessário? Se você quer fazer um bolo, você vai usar os ingredientes, a farinha, os ingredientes mais as condições externas, a temperatura do fogão, do forno, para assar o bolo. Então, é exatamente o que temos aqui. Vamos ter uma caixa, certo, grande, pode ser de aço inoxidável para a produção industrial, ou no caso de produção em regiões agrícolas, por exemplo, pode ser de recipiente de plástico, que muitos produtores utilizam no caso da produção conforme, que utiliza recipiente de plástico de 90, 100, 1000 litros para fazer a sua multiplicação. É claro que tudo tem um acompanhamento de um técnico profissional capacitado para estar analisando esse processo, beleza? Então, para o nosso bioreator funcionar, ele pode ser tanto de aço inoxidável como de um determinado polímero, de um plástico, que tem uma resistência para suportar a reação e não reagir com o nosso componente interno. Então, vamos trabalhar a uma dada temperatura, que vai ser o ideal para o micro-organismo crescer. Por exemplo, as bactérias, geralmente, elas crescem em temperaturas de 25 a 30 graus, é muito variável de espécie para espécie. Então, cada micro-organismo tem sua característica e a gente vai determinar para ter o melhor crescimento no nosso reator. Uma agitação ideal, certo? Tem que ter uma agitação para que esse meio ele possa se dissolver e estar bem, compartilhando todas as suas características por todas as partes que está compondo esse sistema. Ou seja, eu vou ter uma água purificada para me criar o meu meio, eu vou ter uma boa agitação para espalhar bem essa concentração, para não concentrar as substâncias em determinadas características. Eu quero o sistema inteiro bem homogêneo, bem espalhado. Agitação. Na sequência temos uma oxigenação, galera. Tem que ter oxigênio, micro-organismos. Muitos deles precisam de oxigênio para viver. Muitos deles não, mas muitos sim. Então a gente precisa de uma boa oxigenação. A máxima oxigenação possível na água, no nosso meio. A água ela suporta até um determinado grau de oxigenação antes dela saturar. Então a gente chega próximo dessa saturação da água. A gente coloca muito oxigênio para que o nosso organismo ele consiga de fato realizar as suas funções metabólicas. Então, quanto mais oxigênio dissolvido, melhor vai ser no nosso meio, certo? O meio de cultura propriamente dito. O que é o meio de cultura? O meio de cultura ele é um componente que tem todos os agentes nutricionais que vai nutrir a minha célula, que vai dar sustentação para o meu micro-organismo crescer, se desenvolver e reproduzir. Então eu vou estar fornecendo para o meu micro-organismo todas as condições nutricionais para que ele possa crescer e assim se reproduzir, certo? Para preencher todo o meu sistema de célula, certo? Eu quero meu sistema por inteiro cheio de célula desse micro-organismo, beleza? Essa aqui é a ideia. Vamos supor aqui um caso, por exemplo, da produção conforme, que a principal ideia é multiplicação de bactérias. Então eu vou colocar no meu meio, certo? Que tem tudo já preparado, oxigenação, agitação, meio de cultura,
tudo no nível ideal, né, certo, de funcionamento. Vou colocar o inóculo aqui dentro da minha bactéria específica que eu quero multiplicar. Isso aqui vai começar a trabalhar. Ela vai entrar em contato com a nutrição, com o meio de cultura, vai começar a alimentar e se reproduzir. Aumentar. Mais células. A partir disso, quando eu tiver uma boa concentração, eu retiro isso e coloco dentro de um recipiente na forma de produto. Depois mensura a dosagem, mensura a quantidade de células por volume, mensuro tudo para fazer uma aplicação, por exemplo, no campo. É isso que os produtores fazem na produção on-form. Esse é o mecanismo de produção, certo? Inóculo, como eu acabei de dizer, é a minha célula que eu vou colocar dentro do meu bioreator e a concentração que eu vou ter. Como que funciona a concentração? Galera, é o seguinte, na concentração vamos ter uma quantidade de células, certo? Por exemplo, Y células, que vai consumir X gramas do meu meio de cultura, certo? Meio de cultura. Então, eu vou ter uma quantidade Y de células consumindo X gramas do meu meio de cultura. Essa quantidade de células pode ser, por exemplo, numericamente, 10 na quinta células, por exemplo, para cada X gramas do meu meio de cultura. Então, essa concentração, uma determinada quantidade de células vai consumir uma determinada quantidade de massa, certo, do meu meio de cultura. Então, tem que fornecer alimento para uma dada quantidade de células. Você não come uma determinada quantidade de comida por dia, tem uma alimentação no qual você se satisfaz? Então, X quantidade de massa de alimento por dia para a sua satisfação. É a mesma coisa aqui no meu recipiente, só que eu vou ter aqui dentro uma dada concentração de meio de cultura, de nutrientes, para uma dada concentração de célula, número de célula para um número de nutriente. Essa verificação é feita com mais detalhes em dimensões adequadas de cada bioreator. Beleza, meus queridos? Galera, basicamente, o funcionamento de um bioreator, ele trabalha em cima dessas variáveis principais. É claro que tem muitas outras variáveis para se analisar, tem muitos mais parâmetros, né, para contar, mas superficialmente a gente consegue ter uma noção bem bacana de como que tudo isso funciona. Num determinado tempo de reação, vamos ter o nosso produto saindo, que é a multiplicação de uma célula, por exemplo, trabalhando nesse bioreator. Meus queridos, era só uma visão rápida, bem resumida, para a gente compreender a princípio de como que funciona um bioreator, no caso, por exemplo, uma produção on-form, que agora os produtores estão olhando bastante para isso, né? Fazendo a sua pequena indústria lá dentro da fazenda, lá dentro tem seu laboratório, para que ele consiga dar conta de reduzir uma determinada população de praga ou melhorar a qualidade do solo, enfim, tem diversas finalidades para essa multiplicação. Tem muita coisa para se fazer. Beleza, meus queridos? Galera, essa foi a nossa visão geral. Se vocês tiverem dúvidas, pode me perguntar lá no Instagram ou deixa aí embaixo, que a gente vai discutindo e aprendendo cada vez mais. Beleza, meus queridos? Até o próximo vídeo. Então se cuidem. Um grande abraço. Tchau. Até mais.